que o Senhor colocou em suas mãos, que ele seja frutífero nessa geração, que ele seja uma referência de liderança para a igreja brasileira, que ele possa verdadeiramente cumprir tudo que o Senhor escreveu a seu respeito, para a glória do teu santo nome. Amém. Deus te abençoe, pastorzão. Obrigado. Boa noite, queridos, a graça e a paz. Amém. Glória a Deus. Diga para a pessoa que está ao do seu lado, que bom que você veio. Diga agora para essa pessoa, aqui é o seu lugar. Glória a Deus. Que bom você estar aqui. E nós vamos estar tendo um tempo muito especial aí nos próximos 3 dias. Eu sou pastor ali no Ministério Unção do Crescimento. É o nome da igreja que eu sirvo como pastor. Fica na cidade de Maricá, no estado do Rio de Janeiro. E eu sou hoje coordenador, um dos coordenadores da visão do MDA no estado do Rio de Janeiro. Nós conhecemos o MDA há uns 5 anos atrás, aproximadamente, e estávamos passando por uma grande crise na nossa igreja, porque o nosso propósito, pastor Gustavo, sempre foi crescer, ganhar o reino, ganhar pessoas para o reino de Deus, ver a igreja do Senhor Jesus avançar. Mas nós não conseguíamos reter o crescimento da igreja. Ganhávamos as pessoas elas convertiam, elas entregavam a vida dela para Jesus no domingo na igreja, no altar, mas logo a gente perdia. Parece que ganhava e perdia. A igreja era uma igreja rodoviária. Nós não conseguimos nunca passar de 200 pessoas na igreja. E aí, num período de muita oração, de muita crise, eu então fui convidado para participar da primeira conferência que eu tive aí a alegria de estar participando, do MDA, que foi em Santarém. Som. Alô, esse pelo menos estava falando. Glória a Deus. Então, queridos, nós, depois que conhecemos, começamos a aplicar na igreja os princípios, e bem ali no tempo oportuno fomos transicionando a igreja. Hoje nós somos mais de 1.400 igrejas, mais de 1.400 pessoas, temos 6 igrejas e muitos discípulos espalhados pela cidade, e acreditamos ainda que isso é só o começo, porque quando começamos a aplicar o princípio do discipulado profundo, de não perder mais ninguém, de começar a trazer saúde espiritual para a igreja, para a vida dos discípulos, para as ovelhas, aí o crescimento ele começou a acontecer. E eu quero estar nesses dias sendo um canal nas mãos do Senhor para estar transmitindo um pouquinho dessas experiências da palavra de Deus com vocês aqui também. Eu tenho certeza absoluta, vai ser uma bênção. Você pode dizer um glória a Deus por isso? Maravilha. Eu trouxe aqui um material que vai edificar a sua vida, e quero falar um pouquinho do material que pode te esclarecer muita coisa, vai fazer você crescer na sua vida espiritual, vai fazer você crescer em Deus, eu tenho certeza disso. Eu tenho um kit com 5 DVDs, são 5 mensagens em DVDs, e esse kit, o nome dele chama-se Transicionando para a Visão do MDA. O que é que tem nesses DVDs, nessas mensagens? São as mensagens mais impactantes que nós tivemos no nosso período de transição. Mensagens que marcaram a igreja, marcaram a vida dos discípulos, marcaram a vida dos líderes, marcaram a vida de pessoas que não compreendiam muito bem ainda, estavam duvidosas. Então Deus me deu essas mensagens, elas foram divisor de águas lá na nossa igreja. Esse kit,
ele tem 4 mensagens dessas que marcaram a história lá na nossa igreja, e uma mensagem em específico, eu falando da prática, eu falo na prática, como você começar uma célula saudável, como você aplicar o discipulado 1 a 1, como você multiplicar e reproduzir a sua célula e reproduzir discípulos. Então, esse kit chama-se Kit Transicionando para a Visão do MDA. Eu trouxe também um livro aqui que não é meu, não foi eu que escrevi, mas nós temos sido muito abençoados com esse livro. Então eu conversei com a editora, falei, olha, eu tenho sido tão impactado com esse livro que eu quero começar a distribuir e a passar esse livro nas igrejas onde eu vou ministrar. É um livro do Joy Comis, que é um especialista em células e discipulado no mundo inteiro. O nome desse livro chama-se Multiplicando a Liderança. Você sabe que o segredo para poder a igreja e o reino de Deus avançar não é você nem multiplicar células. As células, elas devem multiplicar. Mas o grande segredo é você multiplicar a liderança. A liderança precisa se reproduzir. E esse livro fala de uma maneira como eu nunca vi em nenhum outro livro. Para você ter ideia, eu tenho 2. Eu tenho esse e mais um outro lá, porque onde eu tenho ido eu tenho falado desse livro e ele acaba muito rápido. Então tem 2 livros apenas, mas eu queria motivar você a adquirir isso. Tem um outro livro, esse daqui é fera demais, é muito bom, chamado Líder de Sucesso. Diga para alguém do seu lado, você é um líder de sucesso. Esse livro foi eu que escrevi, e eu tenho nesse livro 40 atitudes para você ser um líder bem-sucedido. Você pode aplicar os princípios desse livro para tudo, para a liderança da célula, para a liderança de um ministério na igreja, para você que é empresário, para você que lidera alguma coisa lá na empresa onde você trabalha, para você que é pai, que é mãe, porque são líderes dentro de casa. Eu quero que se levantem profetas do Senhor nesse lugar, que vão falar as coisas e as coisas vão acontecer. Alguém quer ser um profeta assim? Diga amém. Começa profetizando sobre a vida do teu irmão, impõe as mãos sobre ele, diga, eu declaro que você vai me dar um desse de presente. Olha só o negócio funcionando aí, aleluia. E esse livro aqui chama-se Crescendo através do Discipulado 1 a 1. Foi a minha esposa que escreveu esse livro, ela é fera no Discipulado 1 a 1. E eu vejo muitas pessoas que tem dúvida, como que é o discipulado 1 a 1, o que eu vou falar, pastor Gustavo, eu vou lá, eu vou ficar 1 hora com a pessoa, e qual é o assunto, o que será que tem assunto? Esse livro aqui, ela coloca vários temas de discipulado 1 a 1, para você aplicar com os seus discípulos, para você aplicar com as pessoas. Então, esse livro tem sido uma grande bênção. Existem modelos de discipulado, de jovem com jovem, de uma mulher com outra mulher, de homem com outro homem. Esse livro é muito top também, muito legal para abençoar a sua vida. Eu faço lá na nossa igreja, pastor Gustavo, todo ano nós temos um jejum de 40 dias, onde convocamos toda a igreja para um jejum de 40 dias. Nesse jejum de 40 dias, todo o período de jejum de 40 dias, nós temos uma grande colheita de almas. É impressionante. Nós tivemos agora, acabamos, deve ter umas 3 ou 4 semanas o nosso jejum de 40 dias, e encerramos uma campanha evangelística com Hernani Santos. Nós tivemos mais de 80 conversões em 2 dias. Foi uma colheita poderosíssima. E eu ministrei, nesse período de 40 dias, 4 mensagens. A bênção de jejuar. Então eu falo, como você jejuar com propósito, qual é o modelo de jejum que vai atrair o favor de Deus, como você pode fazer para poder jejuar por uma causa específica. E aí nós montamos esse kit, que são 4 DVDs com o tema A Bênção de Jejuar. Você quer entender mais sobre jejum? Você quer jejuar e se alimentar? Esse kit, ele é fera demais, e eu tenho certeza que vai edificar a sua vida. E para terminar, a revista MDA.
eu sou um dos colunistas dessa revista. Eu escrevo uma matéria, toda a publicação dela, eu escrevo a respeito de liderança, a respeito de discipulado. E porque nós escrevemos, ela é repassada para nós a R$5. Essa revista, o valor de venda dela é 8. Como o nosso propósito é que as pessoas conheçam, nós repassamos pelo mesmo valor. Então essa revista aqui, ela custa R$5 para poder abençoar, você aprender, você conhecer, e eu tenho certeza que vai ser uma bênção sobre a sua vida. Profetiza sobre alguém do seu lado e diga: você vai me dar um de presente. Aleluia! Glória a Deus. Eu quero, antes de ler a palavra, eu quero aqui estar fazendo um ato profético com você, e eu quero convidar você para ficar de pé. Você pode ficar por um período de pé agora? Me ajuda aí, meu queridão aí. Aleluia. Glória a Deus. Olha um pouquinho para cá. Eu gosto muito de um texto da Bíblia, de Provérbios capítulo 18, versículo 21, que diz: a nossa língua, ela tem poder para a vida e para a morte. Quando a Bíblia, ela diz que a nossa língua tem poder para a vida e para a morte, ela está dizendo que aquilo que nós falamos pode gerar um efeito tremendo, um efeito poderoso. Na minha opinião, nada é mais forte do que a vida e a morte. Então, se Provérbios diz que o que nós falamos tem poder para gerar vida e tem poder para gerar morte, nós podemos usar a nossa fala, usar a nossa boca, usar a nossa língua para falar coisas poderosas, coisas boas. Eu quero que você diga para alguém que está do seu lado, diga assim: cuidado comigo, porque o que eu falo acontece. É mesmo ou não é? Olha só, é claro que o irmão do seu lado, ele não precisa tomar cuidado com você, porque você é alguém que vai falar coisas que geram vida, amém? Você vai falar coisas boas, coisas poderosas. E eu quero, em cima da verdade dessa palavra, convidar você para falar coisas boas agora. Você topa comigo falar coisas boas? Sim ou não? Então diga amém. Levante a sua mão direita comigo, que é uma mão de autoridade, para o alto assim. Você vai declarar com bastante vontade, amém? Diga comigo assim: eu declaro que eu sou uma bênção. Eu declaro: a minha família é uma bênção. Eu declaro que a minha vida irá prosperar. Eu declaro que a minha igreja vai crescer, meu ministério vai crescer, minha célula vai crescer, meus discípulos vão crescer, meu dinheiro vai crescer. Quantos creem? Diga glória a Deus. Agora você profetizou, chamou a existência coisas boas para você. Agora você vai chamar uma coisa, existência, coisa boa para o teu irmão que está do seu lado. Estica assim ou impõe sobre ele a mão, e você faz assim meio como quem está na unção. Alguns que estão na unção, eles dão umas tremidas. Você já conhece a unção da cobra? Como é que é? Conhece? Alguns pegam a unção da cobra assim. Então, vai lá, impõe, e você vai dizer com vontade agora, viu, sobre a vida. Diga: eu declaro que hoje, ainda hoje, você vai me levar para jantar. Quantos tomam posse dessa vitória? Dá um aplauso, dá um glória a Deus. Fala: essa vitória já é minha. Eu quero ver gente vitoriosa aqui essa noite, aleluia. Coisa maravilhosa demais. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia em 1 Reis capítulo 19. 1 Reis capítulo 19. Aleluia. Nós vamos ler a partir do versículo de número 1.
1 Reis 19. Se encontrou, diga amém. Vamos ler então a palavra que diz assim: Ora, Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como ele matara à espada todos os profetas. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses e outro tanto, se até amanhã a essas horas eu não fizer a tua vida como a de um deles. Quando ele viu isso, levantou-se para escapar com vida e se foi, e chegando a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu moço. Repete isso comigo para você gravar. Diga: deixou ali o seu moço. Ok? Versículo 4. Ele, porém, entrou pelo deserto ao caminho de um dia e foi assentar-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte, dizendo: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois eu não sou melhor do que os meus pais. Deitando-se então debaixo de um zimbro, ele dormiu, e eis que um anjo do Senhor lhe tocou e disse: levanta e come. E ele olhou, e eis que na sua cabeceira estava um pão cozido sobre brasas e uma botija de água, e tendo ele comido e bebido, tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor veio a segunda vez e tocou e disse: levanta e come, porque muito longo é o seu caminho, muito longa será a sua viagem. E levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força desse alimento caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali ele entrou numa caverna. Elias entrou aonde? Numa caverna, aonde passou a noite. Mas veio a palavra do Senhor para ele, dizendo: o que você está fazendo aí, Elias? Eu vou repetir o final do versículo, que foi Deus dizendo: o que você está fazendo aí, Elias? O que você está fazendo aí dentro dessa caverna, Elias? Coloque a mão no seu coração, vamos orar. Pai amado e querido, eu oro pedindo a tua graça, a tua misericórdia e o seu favor manifesto na minha vida e na vida dos meus irmãos que estão aqui. Em um nome de Jesus eu oro para que a sua palavra ela gere impacto, Senhor, e transformação na nossa vida. Faz de mim um canal, Senhor, em suas mãos, simplesmente um canal a transmitir a sua palavra, e que o seu nome, apenas o seu nome, seja glorificado. Nós oramos como igreja em nome de Jesus. Se você concorda, diga amém, diga glória a Deus. Você pode se sentar. Queridos, Elias, ele não foi apenas um grande profeta para a nação de Israel. Elias, ele era um grande líder também naquela geração. Ele havia sido levantado como profeta, mas ele também tinha uma grande unção de liderança. Ele exercia uma grande liderança naquela geração, ali naquela época. Acontece que esse grande líder e esse grande profeta, ele começa a enfrentar algumas situações na sua caminhada. Ele começa a enfrentar algumas situações na sua jornada de líder, onde ele começa a ir desanimando, ele começa a ir esfriando, ele começa a ir cada vez decaindo um pouco, a chegar ao ponto dele
entrar em uma caverna e ficar enclausurado ali naquele lugar. Um líder que foi chamado e escolhido para revolucionar uma geração, ele agora está trancado, está aprisionado dentro de uma caverna. A realidade de Elias aqui nesse texto tem sido a mesma realidade na vida de muitos homens e mulheres de Deus, que Deus chamou, que Deus resgatou, que Deus ungiu, que Deus tem levantado para revolucionar esta geração de agora, mas que por algum motivo, por algumas situações que se enfrentou na caminhada, esses homens e mulheres que foram chamados para revolucionar a geração, eles estão aprisionados em uma caverna espiritual e não conseguem sair, não conseguem romper, não conseguem exercer aquilo que Deus os chamou para exercer. É triste ver líderes, ver homens e mulheres com um grande chamado de Deus estarem aprisionados. Mais triste ainda é ver homens e mulheres que estão aprisionados, estão dentro de uma caverna trancados, e eles não conseguem enxergar que eles estão nessa posição. Isso é mais triste ainda. Esse texto, o próprio Deus vem ali naquele momento da caverna para fazer um discipulado 1 a 1 com Elias. Aquele discipulado que Deus vem fazer com Elias naquele momento que ele estava vivendo, vem gerar um impacto, vem gerar um divisor de águas, vem gerar transformação, mudança, retorno ao primeiro amor, para que Elias, ele voltasse a ser quem ele era, para que Elias voltasse a ser o que Deus o chamou e o escolheu para ser. E eu quero dizer para você, querido, que esses 3 dias que nós teremos aqui juntos, se prepare, porque será um discipulado muito profundo entre Deus e você. Eu quero que você esteja já com o seu coração preparado, com uma grande expectativa, porque Deus irá falar com você e mexer com você em áreas que há muito tempo você não era tocado. Deus vai mexer e vai tocar em áreas profundas da sua vida nesses 3 dias que nós teremos aqui, para Ele gerar um divisor de águas na sua história, para Ele trazer o retorno do primeiro amor, para Ele trazer um novo tempo e uma nova história na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu ministério, na sua vida com Deus. Seja bem-vindo ao discipulado da caverna. Eu quero que você diga para quem está do seu lado: seja bem-vindo ao discipulado da caverna. Esse é o tema da mensagem. Esse discipulado que Deus faz com Elias, ele gera ensinamentos, tratamentos de Deus na vida de Elias, que também serão áreas aonde nós seremos tratados e ensinados. A primeira coisa que Deus queria tratar com Elias, Deus queria tratar com Elias para que ele compreendesse que quem recebe um chamado de Deus como ele recebeu, nunca pode fugir dos problemas que se levantam.
Elias precisava aprender, ele recebeu uma unção de profeta, ele recebeu uma unção de líder, ele teve a virtude, o privilégio de receber um chamado de Deus e um toque de Deus na sua vida. E alguém que recebe um chamado de Deus e uma unção específica não pode nunca fugir dos problemas que aparecem e que se levantam. E o que Elias fez foi fugir de Jezabel quando ela levantou para poder ameaçar ele. Quantos líderes que estão entrando em uma caverna porque eles deixaram de enfrentar o que deveria ser enfrentado, deixaram de encarar o que precisava ser encarado, e porque não encararam, porque não enfrentaram, eles fugiram, e quando fugiram, aprisionados, foram dentro de uma caverna espiritual depressiva. Líderes que tinham que resolver problemas que apareceram, homens e mulheres que tinham que encarar os problemas que se levantaram, ao invés de recuar, retroceder e se esconder. Problemas, eles nascem para poder ser resolvidos. Jezabéis se levantam para serem derrubadas. Se levantar, você precisa, Elias, aprender. Você tem que encarar e vencer. Muitas pessoas entraram em um sentimento profundo de depressão ministerial, porque fugiram daquilo que tinham que encarar. Entraram em uma caverna espiritual e retrocederam no ministério e no chamado que Deus te deu, porque fugiram de algo que deveria ser enfrentado. E aí hoje não exercem mais a autoridade que exerciam, não frutificam como frutificavam, e não dão da maneira que Deus os chamou para dar. Sabe, querido, a atitude de fugir, ela vai gerando um sentimento de pessimismo e de derrota, que faz com que as pessoas, elas cada vez mais sejam diminuídas por Satanás, a ponto delas se esconderem. É por isso que você não pode mais fugir dos problemas que se levantarem. É por isso que você não pode mais se esconder das adversidades que irão aparecer no meio da caminhada e do meio da trajetória. Deus queria tratar isso com Elias, e Ele quer tratar isso comigo e com você aqui essa noite. Pare de fugir, pare de se acovardar, pare de se esconder. Se Deus te chamou, Ele vai te dar a vitória que você precisa sobre o problema que se levantar. Diga aleluia. A segunda lição que Elias precisou de ser tratado por Deus é que quando Elias começa a sofrer a pressão, quando Elias começa a sofrer a ameaça e a ficar abalado espiritualmente, emocionalmente, a primeira coisa que Elias faz, no versículo de número 2, é ele pegar um discípulo que estava do lado dele, alguém que ajudava ele, alguém que estava ali colocado por Deus para caminhar ao lado dele, e ele pega e se distancia e fala: fica aí que eu preciso agora ficar sozinho. Deus queria tratar na vida de Elias que na hora de enfrentar problemas, e nem em hora nenhuma é para você se isolar, para você ficar sozinho. As pessoas que mais podem te ajudar no momento que você está sofrendo pressão são as pessoas que você está se distanciando dela, são as pessoas que você está se afastando delas.
O momento da pressão, como pode você querer escolher ficar sozinho, caminhar sozinho e se isolar das pessoas? Só por causa de uma ameaça de Jezabel você vai abandonar quem Deus colocou do teu lado para te ajudar? Só por causa de uma pressão você agora vai deixar de lado alguém que pode gerar ânimo, fortalecimento, ser um auxiliador, uma auxiliadora, um companheiro, uma companheira na caminhada? Será que por causa de um problema que você sofreu com uma Jezabel da vida, agora você vai generalizar e vai dizer que não dá para confiar mais em ninguém, e por isso você não quer mais amizade, não quer mais ficar perto, não quer mais relacionamento com ninguém, não quer mais confiar em ninguém? O que tem a ver as pessoas que Deus colocou ao seu lado com uma Jezabel que um dia apareceu no teu caminho? Eu já vi pessoas no meio da caminhada dizer: pastor, eu não me relaciono com mais ninguém, não abro meu coração para amar mais as pessoas, não quero mais proximidade com ninguém, de relacionamento profundo, não quero. Por quê? Porque eu já fui muito magoada, eu já fui muito ferido, eu já fui muito traído. O que é que tem a ver as pessoas que Deus está colocando ao seu lado, talvez para te ajudar, talvez para você ajudar, para você amar, com as frustrações que você passou há anos atrás? O que é que tem a ver uma coisa com a outra? Talvez o segredo de uma vitória que você tanto espere está em uma pessoa que está ao seu lado, que Deus colocou para a princípio você ajudar, mas é ela que vai atrair e trazer para você um milagre que você está esperando há anos. Então o que Deus queria tratar com Elias é: não se isole das pessoas, Elias. Você precisa ter relacionamento com as pessoas. Queridos, se tem uma coisa que pastor tem nas suas histórias para contar, são decepções, traições e sofrimentos que passou. Não tem como eu não dizer que eu não sofri por decepções, por pessoas que eu acreditei e elas me decepcionaram. Não tem como eu dizer que eu não passei por isso. Mas eu tenho como dizer também que existem pessoas que estão do meu lado, que dão frutos, que dão a vida delas pelos projetos que Deus tem dado em comum para a gente. Eu tenho pessoas do meu lado que talvez dariam a vida delas pela minha vida. Eu tenho pessoas que entrariam em qualquer causa junto comigo. E sabe por que hoje eu tenho pessoas assim? Porque eu não deixei de acreditar em todo mundo, porque eu sofri algumas decepções lá atrás. Elias, você não pode se afastar das pessoas que eu coloco do seu lado. Eu aprendi que as decepções, pressões e dificuldades com pessoas que eu enfrentei na caminhada foram necessárias para poder me fazer crescer, amadurecer e melhorar em áreas que hoje proporcionam bênção em vitória para a minha vida. Agora, eu estou sempre com meu coração aberto para caminhar ao lado de pessoas, para fazer relacionamentos. Momento que eu estou passando dificuldade, eu corro. Eu tenho uma equipe de discípulos, pastor Gustavo, que eu posso chegar e eu rasgo meu coração com eles. Alguém vai falar: você é doido, você vai falar isso para algumas coisas? Queridos, eu pego quando eu estou precisando muito. Eu tenho discípulos que são amigos. Jesus, uma certa ocasião, quando ele estava indo lá para o jardim do Getsemane, e ele estava em grande angústia, ele foi pedir: por favor, orem, fiquem orando aqui junto comigo, porque eu vou passar por uma grande pressão. Jesus fez isso. Então eu tenho amigos, eu não tenho apenas discípulos, eu tenho amigos do meu lado. Agora, para que isso aconteça,
é preciso termos um coração sarado e curado, sem marcas, sem feridas de frustrações que sofremos no passado. Deus queria tratar isso na vida de Elias e Ele quer tratar isso na nossa vida aqui hoje. Não se afaste das pessoas que Deus está colocando do seu lado para te ajudar. Uma decepção que você sofreu no passado não tem nada a ver com a situação que Deus, Ele está colocando uma pessoa do seu lado hoje. A terceira coisa que eu vejo Deus tratando na vida de Elias, Deus queria tratar na vida de Elias, para ele nunca mais pensar em desistir do chamado que Deus havia colocado sobre a vida dele. Elias estava tanto na pressão, que ele chega a um momento em que ele fala para Deus: Deus, arranca logo a minha vida. Diz que Elias pediu em seu ânimo, ele colocou toda a sua força para poder pedir para Deus: Deus, tira logo a minha vida, me leva à morte. Na verdade, Elias, ele não estava querendo morrer, pastor Gustavo. O que Elias estava querendo era desistir de tudo, era jogar para o alto, era jogar a toalha no chão, era chutar o balde, era desistir do ministério, desistir de ser líder, desistir de profeta. Eu desisto de tudo, então tira logo a minha vida, me mata logo, Deus. E Deus queria tratar a vida de Elias para que nunca mais ele abrisse a boca ou deixasse um pensamento ingrato desse brotar na sua mente, no seu coração. Receber um chamado e uma unção de liderança, um chamado e uma unção específica para trabalhar para Deus, para servir a Deus, é privilégio, é virtude. Tem muita gente que gostaria, meu irmão, de ter a unção que você tem, a virtude que você tem, o chamado que você tem, e Deus deu para você. E por que você em alguns momentos desvaloriza isso, pedindo para Deus que você queria largar tudo? Por quê? Será que você não valoriza a unção que Deus colocou na sua vida? Você não valoriza o chamado que Deus te deu? Lucas capítulo 9, versículo 62 diz: aquele que lança a mão no arado jamais poderá olhar para trás, porque se ele olhar, ele não está apto a entrar no reino de Deus. O reino de Deus não é lugar para covardes, irmãos. Um versículo como esse me dá arrepio, porque se um dia eu recebi chamado de Deus, se um dia eu recebi uma unção específica de Deus para algo, eu não posso pensar em recuar. Eu não posso nunca mais pensar em desistir. Eu não posso nunca mais pensar em jogar a toalha. A Bíblia diz que o justo, ele deve viver da fé. Se esse justo recuar, Deus não tem prazer nele. Quando nós levantamos novos líderes de célula, hoje nós estamos com 154 células. Nós levantamos os líderes e antes de qualquer líder multiplicar, vem para uma conversa comigo, pastor Gustavo. Aí ele vem conversar comigo, eu pergunto para ele. Primeira coisa que eu pergunto: vem cá, alguém está te obrigando a ser líder? Alguém está te forçando? Porque nós ensinamos lá, nada obrigado funciona. A pessoa, ela tem que decidir que vai liderar uma célula porque ela se sentiu chamada por Deus. É claro que nós motivamos do púlpito, motivamos no discipulado, motivamos, mas a pessoa tem que ter convicção de que ela está sendo chamada por Deus.
Então a primeira pergunta que eu faço é: alguém está te obrigando ou você está fazendo porque você se sente chamado? Não, pastor, Deus está me chamando. Ah, é? Maravilha, passou. Fez o curso CTL, passou isso, passou todas as fases que tem que passar, passei. Falei, então vamos fazer uma coisa agora, querido. Abre aí Lucas 9,62. E aí ele abre e eu peço, leia. E ele lê. Aquele que uma vez coloca a mão no arado não pode nunca mais olhar para trás, porque se ele colocar, a minha alma não tem prazer nisso. Está vendo isso? Tá? Sabe o que está dizendo aqui, querido? A hora que eu abençoar e ungir você, para você ser um líder de célula, você não pode pensar em olhar para trás quando as pressões vierem. Quer continuar a ser líder? Aí alguns abrem um olhão assim, pastor Ricardo. Eu quero, pastor. Outros gaguejam. Eu quer. Não, diz se você quer mesmo. Se você precisar fazer um curso, aí você pode ficar um tempo até terminar o seu curso. Você está enfermo, você não pode liderar uma célula. Agora, deixar de liderar porque se acovardou, não pode. Porque eu quero preservar a pessoa daquilo que a Bíblia diz. Não está apto, é a Bíblia que diz. Colocou a mão no arado e olhou para trás, não está apto para entrar no reino de Deus. Colocar a mão no arado é se envolver com a obra. Colocar a mão no arado é dizer, olha, eu fui salvo, fui resgatado do mundo, e eu não fui resgatado à toa. Deus me tirou da onde Ele me tirou para que eu seja um instrumento nas mãos dEle. E você sabe da onde Deus te tirou. Você sabe quem você era. Você sabe como estava a sua vida. E Deus fez isso na sua vida à toa. Deus fez isso para nós ficarmos só sentados no banco da igreja e falar, ó Deus, continua a me abençoar. Foi para isso? Será que foi para isso que Deus tirou você da onde Ele te tirou? É claro que não. Ele te tirou da onde Ele te tirou porque Ele quer fazer de você um canal, um instrumento de bênção nas mãos dEle. Quantos querem ser um canal de bênção na mão de Deus? Levante a sua mão para o alto e diga aleluia. Diga glória a Deus. Glória a Deus por isso. Ô meu irmão, é triste. O meu coração sangra, pastor Gustavo, quando eu vejo algum líder dizendo para mim que está com vontade de largar tudo. Meu coração sangra. Sabe por quê, irmão? Porque eu também sei o que é passar pressão na família. Eu também sei o que é passar pressão financeira. Eu também sei o que é passar pressão no ministério. Eu também sei o que é passar pressão psicológica. Eu sei disso daí. Mas eu não coloco o meu coração como desistente. Às vezes o meu nível de força vai lá embaixo. Vai lá embaixo. Só Deus sabe, vai lá embaixo. Mas aqui dentro eu tenho uma convicção, eu não vou desistir. Eu não vou desistir. No momento mais difícil da visão do MDA, quando nós estávamos implantando, no período que eu conversei, foi o meu Euroaquilão, e eu estava passando por grandes dificuldades no ministério, na igreja. A minha esposa desenvolveu uma enfermidade, ela teve um câncer na tireoide, precisou fazer tratamento de radioterapia. A minha família ficou, nós temos um filho que hoje está com 21 anos. Na época ele começou a namorar uma jovem, uma grande conturbação por causa desse namoro dele, e parece que um furacão. Em nenhum instante eu falei que iria desistir. Porque eu sei que aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para conduzir até aquele dia. Você pode dizer aleluia? Pode aplaudir a Jesus com vontade. Se é para Jesus, faça isso dando glória a Deus. Glória a Deus.
na vida de Elias algo muito importante também, para que Elias não deixasse mais a fraqueza espiritual bater e abater a vida dele. O texto que nós lemos diz que Elias, em algum momento da sua caminhada, ele sentiu um sono profundo. Ele sentiu um sono profundo e ele deitou debaixo de uma árvore e ele só pensava em dormir. E por que que Elias, ele então ficou com esse sono profundo? Ele só sentia vontade de dormir porque Elias não estava se alimentando direito, por isso veio a fraqueza. Ele não se alimentava, ficou fraco, o corpo ficou fraco, ficou tudo enfraquecido e ele só pensava em dormir debaixo daquela árvore. Existem homens e mulheres que um dia conheceram a unção de Deus, que um dia receberam o fogo de Deus, viram a glória de Deus, sentiram a glória de Deus, mas caminham uma trajetória de vida cristã fracos espiritualmente, estão adormecidos, estão dormindo em sua vida e sua trajetória espiritual. Por quê? Estão dormindo porque não estão se alimentando. Estão dormindo porque não buscam alimento espiritual, não separam tempo de qualidade com Deus para orar todos os dias, não separa pelo menos um dia na semana para jejuar, não separa tempo para ler a Bíblia no decorrer da semana e vai se alimentando só de coisas carnais, de coisas mundanas, e vai se alimentando ao ponto em que fica completamente fraco e dorme na fé e dorme na trajetória cristã porque está fraco. E isso é um pulo para você ficar trancado numa caverna de depressão. É um pulo. Eu vejo que Elias, a fraqueza espiritual de Elias mostra na falta de estabilidade também. Aparece um anjo e vai lá para Elias e coloca lá uma comidinha para Elias assim: pô, toma aí, Elias, come, cara, você precisa se levantar. Aí Elias come, ele se levanta, só que o texto diz que depois que Elias come, passa um tempinho, o que é que ele volta a fazer de novo? Dorme de novo. Essa é a realidade de pessoas que estão fracas espiritualmente, vêm aqui num domingo, elas recebem uma palavra, é a comidinha do anjo. Ela recebe uma palavra no domingo e fala: rapaz, hoje olha que culto bom, rapaz, que palavra, aquela palavra foi para mim. Mas porque você não está se alimentando no seu dia a dia, logo, na segunda, na terça-feira, você volta a dormir de novo, você volta a cair na carne de novo, volta a se envolver com a pornografia de novo, volta a fazer as situações todas erradas novamente, voltou a dormir. Existem líderes que eles vivem uma caminhada de instabilidade total. Uma semana está bem, a outra está mal. Uma semana quer trabalhar muito na obra, na outra quer largar tudo. Uma semana quer discipular, na outra não quer ver a cara de ninguém. Uma semana quer ir na célula, na outra não quer nem vir na igreja. E ele sobe e desce, sinônimo de fraqueza espiritual. Passa a mão na sua cabeça de leve, dá uma coçadinha e fala: ai. Posso continuar a mensagem? Posso? Coloca a mão direita na cabeça, coça e fala: ai. A outra área em que Deus queria trabalhar na vida do Elias era trabalhar o orgulho e a soberba dele. Diga: orgulho e soberba. Deus queria tratar isso, pastor Gustavo, porque
O Elias, quando ele vai se justificar com Deus, Deus vai perguntar para ele: Elias, o que é que tu está fazendo aí nessa caverna? Por que você está nessa situação? Sabe o que é que o Elias vai falar para Deus? Oh Deus, eu estou assim porque o Senhor sabe. Só eu que fiquei dos profetas que não serviram a Baal. Só eu, Senhor. Tu sabes, eu sou o cara. Eu sou aquela última Coca-Cola do deserto, Senhor. E ninguém valoriza isso, Senhor. Nem porque eu sou a última Coca-Cola do deserto não me valorizou, dando um chega para lá na Jezabel, mas deixou ela me atacar. Eu sou tão fiel, Senhor. E Deus trata Elias dizendo: deixa de ser orgulhoso e soberbo, Elias. Ainda tem 7.000, meu filho, que não se dobraram. Ainda tem 7.000 que ficaram a água e pão na casa de Obadias. E você está achando que você é quem, Elias? Você está achando que você é o único Elias que enfrenta a luta? Você está achando que você é o único que enfrenta a pressão? Você ainda tem anjo para poder trazer comidinha para você, Elias. Os 7.000 estão a pão e água lá no subsolo da casa de Obadias, Elias. Tem gente, meu irmão, que quer chegar diante de Deus e justificar: por que eu estou passando? Deus, eu não vou fazer a obra tanto por que eu estou sofrendo isso? Porque o nome disso se chama orgulho. Tem gente que está sofrendo muito mais do que você e não está com essa cabeça de derrotado que você está. Tem gente que está passando 3 vezes mais pior e continua fiel e firme, adorando e glorificando a Deus. O nome disso é orgulho. Porque achamos que somos alguma coisa. Achamos que nós, porque trabalhamos um pouquinho, então Deus tem que fazer aquilo que a gente quer, na hora que a gente quer e do jeito que a gente quer. Deus queria tratar orgulho e soberba. Porque Elias, na hora que ele foi ameaçado por Jezabel, ao invés dele caminhar sozinho, sabe o que ele poderia ter feito? Se refugiado na casa de Obadias com os outros 7.000 profetas. Mas sabe por que Elias não foi se juntar aos 7.000? Porque os 7.000 era uma classe inferior de profetas. Elias foi o profeta que orou e fogo do céu caiu. Elias foi o profeta que orou e ficou sem chover em Israel. Elias foi profeta que orou e na hora que era para vir chuva, a oração dele faz vir chuva. Os outros 7.000 são profetas de segunda classe. Eu não vou me unir com aquele povo pequenininho que não sabe nada. Soberba, Elias. É através dos menores que podem estar as grandes bênçãos para nos fazer maiores ainda. Eu não tenho problema nenhum de aprender com quem é pequeno. Eu vou lá embaixo aprender com eles. Meu irmão, há 2 semanas ou 3 semanas atrás, eu estava pregando em uma igreja em Valparaíso, divisa de Goiás, parece que é mais Goiás do que Brasília, o pessoal disse. A igreja devia ter 50 pessoas, pastor, pequenininha. E o pastor ficou tão maravilhado, falou: pastor, mas você vem aqui. Eu falei: eu ainda aprendo com vocês, eu saí de lá aprendendo um monte de coisa ainda. Eu vou liderar, eu vou supervisionar as células. Muitas das minhas mensagens de domingo, pastor Gustavo, sabe aonde que Deus me dá? Nas células, através da vida, da palavra de um líder em treinamento, de uma ovelha novinha que chegou na célula. E eu quero aprender. Existem pessoas que Deus não dá crescimento para elas porque elas não querem aprender com pessoas novas, não querem aprender com os pequenos, não tem coração quebrantado para descer se for preciso. E aí é o orgulho de muitos que os deixa trancado dentro de uma caverna. É a soberba de muitos. A soberba e o orgulho pesa, irmão, e porque pesa,
tranca as pessoas em um ambiente onde não flui graça, aonde não flui unção, aonde não flui favor. Deus diz em sua palavra que Ele dá graça para quem é humilde, mas para quem é soberbo Ele resiste. Por que muitos não crescem? Por causa da soberba. Estão encontrando resistência, não é do maligno, estão encontrando resistência de Deus, porque não querem descer. Coça a sua cabeça e fala: ai. Deus não quer você dentro de uma caverna, meu irmão. Diga para quem está do seu lado: Deus não quer você nessa caverna. Bate no ombro dele, dá uma sacolejada e fala: acorda dessa caverna, irmão. Aleluia. Agora escute uma coisa. Deus começa a aprofundar o discipulado com Elias. Ele começa a fazer o discipulado aqui mais profundo. E aí eu quero saber, porque o discipulado fica mais apertado. Certo nível a gente vai recebendo aí. Você aceita um discipulado mais profundo? Sim ou não? Diga amém. Abra o peito e fala assim: manda que eu recebo. Um pastor lá, o pastor Alex, esteve aqui, né, lá no pastor Ricardo. Ele tem um discípulo grandão assim, o cara tem mais de 2 metros de altura. E aí o Alex fala: pastor, é muito estranho, pastor. Toda vez que eu vou para o discipulado com aquele irmão, ele chega já no discipulado, ele abre o peito e fala assim: pastor Alex, bate. Pode bater que eu recebo, pode bater. Eu falei: é mesmo? Mas e como é que é? Você, pastor, eu falo todas as verdades que ele precisa, eu bato. Eu falei: e aí ele não aprende. Coça a cabeça e fala: ai. Então, pode bater, diga: manda que eu recebo. Agora se incomoda quem está do seu lado, diga: mas aprende, aleluia. Diga glória a Deus, glória a Deus. Então vamos lá. Deus, para tirar Elias da caverna, Ele queria que Elias entendesse algumas coisas precisavam entrar na cachola de Elias, conhecer a verdade libertar, entende isso? Amém? Então a primeira verdade que Deus queria tratar e ensinar para Elias era que Elias precisava de parar de ficar tentando encontrar culpados pelo seu fracasso e começar a assumir as responsabilidades de coisas que ele mesmo precisava mudar. Se você quer sair da caverna, pare de ficar tentando encontrar culpados pelos seus fracassos e comece a ver e ouvir de Deus áreas aonde você precisa mudar, você precisa superar, você precisa vencer, você precisa se consertar. Porque enquanto você ficar encontrando justificativas e culpados por você estar na caverna, você nunca vai crescer na área que Deus quer que você cresça. Você entende isso? Quando eu fico tentando encontrar justificativas e culpados pelos problemas espirituais e emocionais que eu estou sofrendo, eu nunca vou conseguir superar os problemas que eu mesmo preciso vencer. O maior problema é você que precisa vencer, ele está dentro de você. Então quando você para de ficar apontando os culpados, você começa a olhar para você. E quando você começa a olhar para você, aí você fala: realmente, eu preciso fazer alguma coisa. Escute, você precisa fazer alguma coisa quando sair daqui hoje, aleluia.
Você vai precisar de tomar algumas atitudes, você vai precisar de tomar algumas decisões, você vai precisar de radicalizar em algumas áreas da sua vida, áreas onde você está sendo já incomodado. Chega, é para dar um basta em algumas coisas hoje. Diga aleluia. A segunda coisa que Deus queria tratar na vida de Elias para que ele saísse daquela caverna. Ele estava num estágio de depressão e de tristeza muito grande. Então você vence a tristeza e a depressão com algo chamado alegria. Diga alegria. Diga com um ar muito assim de entusiasmo e um sorriso. Diga alegria. Aleluia. Diga para quem está do seu lado: você fica muito mais bonito quando está alegre. Fala. É verdade, irmão. Você sabe que o Neemias, pastor Gustavo, quando ele estava sofrendo uma grande pressão no período da reconstrução dos muros da cidade de Jerusalém, os caras trabalhando e tal, e lutando, só que de repente bateu um desânimo, bateu um cansaço, o povo começou a ver só luta, pastor Gustavo, o povo começou a ver só as dificuldades, e o Neemias, que era o líder, pega aquela galera, reúne aquela galera lá no pátio, num lugar, e ele dá uma palavra para o povo. Sabe qual foi a palavra que Neemias dá para o povo? Ei, meus irmãos, eu preciso dizer uma coisa para vocês: a alegria do Senhor a nossa força é. Meu irmão, se você é pai, você é mãe, você é chefe de família, está passando lutas lá dentro daquela casa, ei, querido pai, você é o líder, você não pode ficar com essa cara de derrotado naquele lar, você precisa ser o Neemias e dar uma palavra de ânimo para restaurar a alegria na sua casa, dá uma palavra de motivação lá dentro da tua família, expulsa esse espírito de derrota da tua casa, pai. Você é líder de célula, está lá o povo desmotivado e tal, e você é o líder, você chega desmotivado também, com uma cara de autopiedade, vai, não sei, mais uma vez, que misericórdia. Você é o líder ali daquele lugar, dê uma palavra de ânimo, bota aquele povo, bota gasolina naquele povo, irmão, incendeia aquela célula, aleluia. Oh, meu Deus. Sacode quem está do seu lado e fala: dá uma gargalhada aí, meu filho. Oh, aleluia. Que é isso, meu pai? Romanos capítulo 12, versículo 12, diz Paulo: alegrai-vos na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverai na oração. Alegrai-vos. A alegria gera esperança. Eu imagino a vida de Paulo e de Silas. Eles estavam pregando o evangelho, curando pessoas enfermas, expulsando demônios, fazendo a obra de Deus com tanta vontade, com tanta disposição, e vem alguém e prende os caras, lança os caras lá num lugar mais profundo do cárcere. E além de lançar eles num lugar mais profundo, ainda começam a bater neles, chicotearam, eles apanharam. E diz a Bíblia que o Paulo e Silas, depois de terem sido jogados lá no pior lugar do cárcere, de ter apanhado, o Paulo e Silas, ao invés de ficar triste, murmurando, tá vendo, fazemos a obra e nada acontece, a gente só apanha, a gente faz a obra, e olha a luta que vem aí, olha de doença, a gente faz a obra e nada. O que o Paulo e Silas eles faziam? Diz a Bíblia que quando era perto da meia-noite, Paulo e Silas cantavam hinos de adoração e louvavam a Deus. E eu imagino que o Paulo e Silas deviam estar cantando hino de muita alegria. Diga aleluia, Silas, e o Paulo, diga glória a Deus. E um ria de lá, e outro ria de cá. E o diabo vinha, vocês não vão ficar tristes não. Eles E quando eles louvavam, adoravam, se alegravam na presença de Deus, diz que houve um grande terremoto, e todas
as portas que estavam fechadas se abriram. Quer ver as portas começarem a se abrir? Espante esse espírito de derrota com a alegria de Deus. Espanta essa depressão. Bota louvor naquela casa, minha irmã. Aumenta o volume naquele carro. Começa a dar glória a Deus no trânsito igual maluco. Faz a alegria de Deus trazer vitória na tua vida. Oh, aleluia. Meu Deus. Diga para quem está do seu lado: acabou o funeral, acabou. Diga para a pessoa do outro lado: a festa de Deus chegou. Alguém vai pagar um churrasco nessa igreja hoje à noite, aleluia. Que coisa poderosa, meu Deus. Pode continuar? Fala, manda que eu recebo. O que Deus vem tratar com Elias, no texto que nós lemos, no versículo de número 7, quando o anjo de Deus toca e dá a comida para Elias novamente, ele alimenta Elias, bate no Elias e fala: come, cara, porque longa ainda é a sua viagem. Sabe o que Deus estava tratando com Elias? Meu filho, você precisa reagir. Sai dessa, porque você ainda tem muita coisa para poder fazer. Longa é a sua viagem. Ei, minha irmã, você vai ficar parada entregando os pontos por causa de quê? Você sabe que você ainda tem muita coisa para realizar. Você sabe que ainda tem muita coisa para fazer, meu irmão. Longa é a sua viagem. Lembre-se das promessas que um dia Deus fez a respeito da sua vida. Lembra de onde Deus prometeu que você vai chegar ainda um dia. Você ainda tem muita coisa para fazer, para ficar parado no lugar da derrota. Levante-se, erga a sua cabeça e vá correndo para o lugar da sua vitória. Aleluia. Longa é a sua viagem. As coisas estão apenas começando, meu irmão. Aleluia. As coisas estão apenas começando. Escuta o que eu estou dizendo. As coisas estão apenas começando. Os momentos de ataque de Jezabel, os momentos das pressões, tudo isso é um treinamento de Deus para te habilitar para coisas maiores. Você só vai chegar nas coisas maiores se você aprender a superar os desafios menores. Como Deus vai te promover para algo maior se você não está conseguindo vencer a fase dessa situação menor? Meu irmão, chegou a hora de acordar, chegou a hora de superar os desafios, chegou a hora de ir em direção à grandeza que Deus está preparando para você. Meu Deus! Jesus ensinou um princípio aos seus discípulos: vocês precisam aprender a ser fiéis no pouco, para sobre o muito eu colocar vocês. Aprenda a manter-se animado com a tribulação de situações pequenas, porque Deus quer te elevar a níveis muito maiores. Deus queria tratar aqui na vida de Elias, porque quando ele começa a conversar com Elias, ele fala: Elias, vem cá. E Elias, ele começa a conversar e Elias fica na boca da caverna, fica na beirinha. Sabe o que Deus fala para Elias? Ei, sai para fora. Boquinha da caverna é meio termo. Boquinha da caverna é você voltar àquela posição, se não sabe se vai ou se não vai. Elias, sai para fora.
Meu irmão, o que Deus quer tratar comigo e com você é que Ele não vai aceitar meio termo. É preciso sair da caverna definitivamente e assumir o chamado que Deus tem na sua vida. É preciso você sair da caverna e você retomar o seu trabalho na obra de Deus e no reino de Deus. Meio termo não são coisas de Deus. Deus falou que não adianta ser morno, ou você é frio ou você é quente. Se você é morno, Ele vai vomitar. Jesus ensinou que existe céu e que existe inferno. Não existe meio termo. A palavra deve ser sim, sim e não, não. Meio termo é maligno e você não é do maligno. Você é de Deus. Você é filhinho amado, chamado para dar frutos. Diga aleluia. Ah, meu irmão, dá uma sacolejada em quem está do seu lado e diga: chegou a sua hora. Fala para alguém do seu lado aí, não adianta fugir. Aleluia. Meu Deus. Meu Deus. Por último, para terminar, eu quero que você leia o versículo de número 15 junto comigo. Quando Elias sai da caverna, Deus dá uma ordem para ele. Sabe qual foi a ordem? Então o Senhor lhe disse: vai e volta pelo caminho para o deserto de Damasco, e quando chegar lá, tu ungirás a Azael para rei sobre a Síria. Também ungirás a Ageu, filho de Nissi, ungirás para ser rei sobre Israel, e também como Eliseu, filho de Safate. A ordem de Deus para Elias é: Elias, vai e volta lá atrás. Olha, Elias, vai e volta lá no caminho de Damasco. Sabe o que era o caminho de Damasco? Eram os momentos das melhores obras de Elias com Deus. Voltar, você quer sair da caverna, irmão? A ordem de Deus para você é: vai e volta ao momento aonde você esteve no auge do seu relacionamento com Deus. Vai e volta ao caminho de Damasco. Lembra, as melhores e maiores experiências de Deus em sua vida, de você com Deus, é para você voltar a isso. É para você voltar ao primeiro amor, meu irmão. É para você voltar a se envolver com a paixão de ganhar almas, igual você se envolvia naquela época lá atrás. É você voltar a confiar nas pessoas e a se entregar por elas, a se entregar em relacionamentos para poder crescer juntos, igual você fazia lá atrás. É você voltar a orar de madrugada como você orava lá atrás, na sua melhor época com Deus. É você voltar a jejuar como você jejuava. É você voltar a se envolver com as obras de Deus, com o reino de Deus, com a casa de Deus, com a igreja de Deus, como você se envolvia. Você lembra como você se dava? Você lembra como você se doava? Vai lá atrás e volta. Volta para o tempo do seu primeiro amor. Volta! Quer sair da caverna? Volta! Eu quero tirar um tempo de oração com você. Quero convidar você para se levantar.
Pastor, eu reconheço que eu posso voltar a fazer coisas que eu não estou mais fazendo. Eu reconheço que eu estava meio desanimado, meio desanimada. Ou talvez você não estava desanimado totalmente, mas você não está dando tudo que você sabe ou você poderia dar. Deus te chamou para fazer a diferença, meu irmão. Deus te chamou para revolucionar essa geração. Deus não te tirou da onde Ele te tirou e não fez a obra que Ele fez na sua família à toa. Eu quero convidar você para você vir aqui na frente e se render diante de Deus. Senhor, eu quero voltar ao primeiro amor. Senhor, eu quero recomeçar as obras. Senhor, eu quero